Murilo Pereira, nutricionista pela Universidade Federal de Pelotas, mestre em Ciência dos Alimentos pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde cursou o doutorado, professor da pós-graduação em Nutrição Clínica Funcional e Esportiva, da AVP, era professor, não mais, coordenador do curso de nutrição da... Você é coordenador do curso ainda? Então pula também, esse homem já foi de tudo, ele foi inclusive da Marinha, ele já foi. Esse homem já passou por tudo. Consultor científico da Vitafor, dispensa apresentações com vocês. Obrigado. Murilo Pereira. Obrigado. Obrigado, gente. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer muito a confiança da Vitafor. No ano de 2018, eu tomei algumas decisões. Dentre as decisões foi abandonar o currículo inteiro. Então, eu digo que hoje eu não trabalho mais. Minha opção em 2018 foi não trabalhar mais. E as pessoas perguntam, Murilo, tu trabalha ou tu dá aula? Ou tu só dá aula? Então, eu resolvi que eu não trabalho mais, que eu só dou aula. Então, agora eu só dou aula. E agradecer a Vitafor, porque este ano foi uma decisão muito difícil. Eu fui lá em Sorocaba, decidi que eu não trabalharia mais, e a Débora não deixou nem o Nemésio, então eu queria agradecer a confiança dos dois. Essa é a minha 5ª edição na Convenção Norte-Nordeste, então posso dizer que eu sou penta na Convenção Norte-Nordeste. Queria deixar aqui meu agradecimento a essas duas pessoas, que para mim são mais do que meus patrões, acho que não gosto de chamar assim, e não acho que seja isso, acho que o nosso vínculo é muito maior do que esse. Há 6 anos atrás, quando eu fui em Sorocaba, o Nemésio olhou para mim e falou assim, Murilo, se tiver algum produto na empresa que tu achar que não é legal, me fala. Nosso propósito é gerar saúde. Se tu achar que tem alguma coisa que tu queira fazer, pode falar, a gente vai te ouvir. E isso dá muita segurança. Então, se você me perguntasse se a minha palestra tem conflito de interesse, eu queria te dizer que eu durmo todos os dias muito tranquilo. Eu durmo todos os dias muito tranquilo com a minha cabeça no travesseiro, porque eu falo conceitos que eu tenho argumentos científicos para justificá-los. E eu queria dizer que também, ao longo destes 6 anos de empresa, eu poderia dizer que eu precisei fazer eu costumo dizer que é mais ou menos assim, ó. Vou fazer agora. Você faz assim, assim, faz assim, ó. Ó, ó. Ó, ó. Por que isso? Por que eu precisei fazer isso? Porque quanto mais saem evidências, mais eu me dou conta que alguns produtos estão extremamente adequados. E eu vou mostrar isso para vocês hoje. No caso de um probiótico com 2 cepas. Porque até então eu dizia que o probiótico só funcionava se tivesse pelo menos 4, 5, 6 cepas, se fossem múltiplas cepas. E eu vou mostrar para vocês hoje uma meta-análise com 9 estudos com 2 cepas, melhorando colesterol. Então, dependendo da aplicabilidade, dependendo do que a gente pensa, a gente tem que estudar todo dia. E é isso que eu tenho feito. Eu estudo todos os dias para montar essa palestra, eu estudo todos os dias para fazer o que eu faço, e eu só faço isso, eu não faço outra coisa. Então, eu montei para vocês um acumulado de 100 slides, que nós vamos falar nos próximos 45 minutos, sobre, principalmente, a diretriz global do uso de probióticos, publicada em 2017. Essa diretriz global do uso de probióticos para a gastroenterologia é uma diretriz, é um consenso, e consenso é muito mais do que bom senso. Então, nós estamos falando de um consenso de aplicabilidade de probiótico terapia para a gastroenterologia. Então, é esse o nosso conceito aqui. É isso que nós vamos falar. Mas, como eu não quero que vocês saiam daqui, eu vou dizer já um spoiler do que vai ser o final. Então, agora, eu queria dizer que eu também agradeço muito a Élida por essa caminhada, dizer que era para eles estarem aqui, como já estiveram em outras edições, que eu falo que o Nemésio e a Débora não são, hipótese alguma, chefes, eles são parte da nossa família, e eles fazem questão que a gente venha junto, mas dessa vez não deu. Mas
com certeza, no ano que vem, em Salvador, eles estarão conosco. Bom, a Vitafor, no ano de 2018, ela resolveu apoiar o meu projeto. Em 2019, também, ela já confirmou a participação em todos os cursos. Então, eu queria dizer que se vocês vierem me perguntar se o Norte e o Nordeste está contemplado com curso de modulação intestinal, eu queria dizer que eu vou conhecer até o Acre. E que aqui está tudo contemplado. E que o curso de vocês também já está planejado e começará aqui na cidade no ano que vem. E as datas das aulas presenciais são em agosto, setembro, outubro e novembro. Pronto. Vamos lá. Vamos à nossa... Isso é o final. Mas no final vai ter um sorteio de um curso na faixa e tem mais coisa. Bom, vamos aos probióticos. O que é essa diretriz? Primeiro, uma diretriz que é disponível gratuitamente e pública e em português. Ah, Murilo, eu tenho dificuldade de ler inglês. Bom, ela é em português também. É uma diretriz para que você tenha acesso, para que você coloque no seu consultório. E aí, então, eu trago aqui o sumário da diretriz. O que é essa diretriz global? É onde nós temos o que pode ser as aplicações clínicas dos probióticos para a gastroenterologia. Logo, tratamento e prevenção de diarreia estão contemplados. Erradicação do Helicobacter pylori está contemplada. Prevenção e tratamento de encefalopatia hepática, melhora na resposta imune, doença inflamatória intestinal e até mesmo cólica, má absorção de lactose, bem como redução de enterocolite necrosante em recém-nascidos. Então, talvez nós estamos falando aqui de diretriz. Diretriz global. Existe alguém que se organizou e esse alguém é formado por profissionais do Canadá, dos Estados Unidos, Paquistão, tem de tudo, da Argentina, tem do mundo inteiro. Profissionais que se reuniram para criar esta diretriz. E aí, então, o que nós temos de mais importante? Primeiro, o que é mais importante é que para ser probiótico, tem que ser um micro-organismo vivo e que, quando administrado em quantidades adequadas, conferem benefício à saúde do hospedeiro. Mas o que é mais importante é que o probiótico, esse termo utilizado, probiótico, deve ser reservado para micro-organismos vivos que, em estudos em humanos controlados, demonstrem benefício à saúde. Então é isso que eu venho falar aqui. Estudos controlados em humanos. E só por isso é probiótico. Porque tem estudo controlado em humano, tem placebo e tem o controle. E além do placebo e controle, muitas das vezes é um duplo cego e randomizado, que ora a pessoa toma e ora ela não toma e se avalia os resultados depois. E aí então, o que é um micro-organismo probiótico? É aquele que confere benefício à saúde do hospedeiro e que, quando administrado em quantidades adequadas, confere o benefício. E o que seria essa quantidade adequada? Primeiro, nós temos que entender qual é o mecanismo de ação apresentado por esses autores. E aí, há pelo menos 7 anos neste país, eu ratifico que o probiótico faz bem porque ele estimula células linfóides inatas. Porque o probiótico estimula o GALT, o tecido linfóide associado ao intestino, que o probiótico é um agente que estimula o epitélio intestinal. E é isso que esses autores falam. O epitélio intestinal, e aqui nós podemos observar muito bem, esse epitélio intestinal, quando é sinalizado por essas amostras, esses antígenos, os pedaços de bactéria, ele estimula o sistema imune. Ele melhora a resposta imune do indivíduo. Ou seja, parece que probióticos podem melhorar a imunidade, mas é muito mais do que isso. Nós temos aqui, quando a gente fala de mecanismo de ação, que o estímulo é feito pela produção de mucina, o estímulo destes micro-organismos a diminuir bactérias potencialmente patogênicas e aumentarem a produção de ácido graxo de cadeia curta. Mas produzir mais ácido graxo de cadeia curta tem que ter um substrato.
E o substrato para a produção do ácido graxo de cadeia curta, hoje, é fundamental. Então, nós precisamos ter argumentos para dar substratos para a síntese de ácido graxo de cadeia curta. Salve esse nome. Ácido graxo de cadeia curta. SCFA. SCFA. O ácido graxo de cadeia curta, ele promove o benefício no intestino grosso, os fragmentos microbianos no intestino delgado. E aí, então, nós temos nesta diretriz o mecanismo de ação dos probióticos descritos. Uma diretriz de 2017 que traz o mecanismo de ação. Aquilo que todo mundo esperava, que você tivesse algo a ser mensurado. E o que melhora é modular perfil de citocinas como expressão da superóxido dismutase, que nós vamos ver em um estudo brasileiro publicado na Obesity em janeiro de 2017, que há aumento da superóxido dismutase quando utiliza um blend de 5 cepas em mulheres com sobrepeso. Porque é isso que tem que ser avaliado. A citocina, avaliar a resposta do organismo. Além disso, fazer com que ocorra uma inibição de patógenos por produção de bacteriocinas, estimular a produção do epitélio na síntese de mucina, gerar barreira intestinal e competir com bactérias potencialmente patogênicas. Isso parece ser o mais importante. Ainda como dado da diretriz, e que você precisa comparar quando você faz uma avaliação de um produto acabado produzido pela indústria, que é a técnica de produção do probiótico com um excedente de micro-organismos. Chama técnica de sobredose. Então não quer dizer que um probiótico que no rótulo tem 5 bilhões, que ele tem 5 bilhões. Talvez ele seja produzido com 20 ou 30 bilhões. Porque você tem que garantir o shelf life. E aí então a diretriz traz isso. Os fabricantes responsáveis pela elaboração incluem um excedente de micro-organismo para que ao fim da vida útil não caia a potência que for declarada no rótulo. E aí quando você compara um produto pronto com um produto não pronto, você tem que considerar esse excedente, porque isso garante ao produto mais MAMPs, padrões moleculares associados a micro-organismos. E isso faz toda a diferença. E aí então, vamos às aplicações, que é o tema desta apresentação. Qual é o objetivo, então, de utilizar probióticos com diretriz que mostra evidência forte? Primeiro, uma evidência forte e consistente para prevenção e tratamento de diarreia. Ou seja, administrar probióticos diminui em até 1 dia o tempo de diarreia. Além disso, nós temos mais evidências nas diferentes formas de diarreia, como na diarreia aguda. Nós temos evidência de que certos micro-organismos são eficazes para diminuir diarreia aguda. Prevenir a diarreia associada à antibiótico terapia. Se você tivesse que levar um recado para casa, é obrigatório utilizar probiótico com antibiótico. Isso, a partir de hoje, deve ser uma regra na sua prática clínica. Essa diretriz mostra que você tem fortes evidências de que você tem que diminuir a diarreia associada à antibiótico terapia quando você usa o inibidor antimicrobiano. Você precisa induzir a imunidade inata, estimular a defesa desse epitélio intestinal. O problema é que durante anos foi dado um micro-organismo para diminuir a diarreia que gera constipação, mas não que estimula a imunidade, e sim fazer o cara ter uma rolha. E essa não é a ideia. A ideia é estimular a imunidade inata, lactobacilos e bifidobactérias. E eu vou provar isso para vocês. Além disso, nós temos aqui prevenção de diarreia associada ao Clostridium difficile. E aí fica muito fácil entender. O Clostridium difficile de matar. Se o Clostridium é difícil de matar, nós precisamos ter associado a antibiótico terapia, repito, associado a antibiótico terapia, prescrever probióticos para diminuir a capacidade de sobrevivência do Clostridium difficile de matar. E o que mais nós temos aqui? Diarreia induzida por radiação. E aí agora nós começamos a ficar numa mudança de paradigma, porque radiação, dar probióticos, havia um grande medo
de que na terapia de radioterapia não era interessante. E aqui mostra-se, sim, importante na prevenção na diarreia induzida por radiação. E aí talvez valha a pena, então. Na erradicação do Helicobacter pylori, o probiótico tem um papel duplo. Ele previne o efeito colateral da droga antimicrobiana. Além disso, ele auxilia na erradicação, caso falhe este tratamento com antibiótico terapia. Então parece que para erradicar Helicobacter pylori, tem que utilizar. O negócio é que eu vou mostrar para vocês uma meta-análise em que os autores concluem que para erradicar tem que ter múltiplas cepas. E o título da meta-análise é Múltiplas cepas auxiliam a erradicação do Helicobacter pylori. Então salve esse nome. Múltiplas cepas erradicam Helicobacter pylori. O que mais nós temos aqui? Probióticos melhoram a resposta imune. Gente, e eu não estou aqui, inventando. É uma diretriz global. A gente segue ou não a opção de cada um. E eu tenho certeza que muitas pessoas no planeta têm medo de andar de avião. E elas têm argumentos para dizer por que elas não vão andar de avião. Por exemplo, elas não vão andar de avião porque caiu o avião da Chapecoense. Só que talvez você tenha que mostrar para as pessoas que nós temos um número de pousos e decolagens por minuto no planeta que faz com que o transporte aéreo seja a coisa mais segura do planeta. Mas sempre vai ter um problema. O problema é que você não pode se apegar no problema. Você tem que se apegar nas diretrizes, no que é o que conduz à tua profissão. Na colite ulcerativa, será que é interessante? Olha só que legal. Os probióticos demonstram ser seguros, isso é o mais importante, e tão eficaz quanto a terapia convencional na colite ulcerativa. Então parece que na colite ulcerativa também tem que usar probiótico. E olha que essa é uma diretriz só para o trato gastrointestinal. Na síndrome do intestino irritável, parece que diminui flatulência. Achados mostram que o tratamento com probiótico melhora também a dor, gera alívio geral. Além disso, na cólica em crianças. Aí nessa hora você deve pensar, isso eu já sabia. Que na cólica em criança, eu já sabia. Que tem uma cepa que melhora a cólica em criança, já sei, Murilo. Sou top. Aí eu queria te dizer que pero no mucho. Talvez seja interessante você olhar alguns estudos como esse, por exemplo. Uma cepa única, muito tempo colonizando o mesmo intestino, pode gerar um efeito obesogênico. E esse é um artigo publicado na Nature em 2012. Murilo, então talvez seja mais interessante dar múltiplas cepas, se for recém-nascido, sem nenhuma dúvida. Esta é uma meta-análise publicada em 2017, com a avaliação de 25 estudos trials, 25 estudos duplo cego randomizados, com 7.345 crianças, e o título é Múltiplas cepas, para diminuir enterocolite necrosante em recém-nascido prematuro. Diminuir mortalidade. Então talvez mais interessante do que diminuir a cólica seja diminuir a enterocolite necrosante. E para isso tem que ser múltipla cepa. Então previne a enterocolite necrosante e reduz mortalidade. Por que isso? Porque nós temos que ter múltiplas cepas, porque desde este artigo, publicado em 2013 na Immunology, nós já temos evidências de que o papel no sistema imune é dependente da interação com o trato gastrointestinal. E esta imagem é deste paper. E aí então, nós temos no início do intestino delgado, cocos. Na parte intermediária, bacilos. E a partir da parte terminal do intestino delgado, início do intestino grosso, nós temos um grupo de bifidobactérias, representadas aqui por bacteroidetes, bifidobactérias. Então nós temos que ter cocos, bacilos e bífido. Salve essa informação. Múltiplas cepas em que no mesmo produto tem cocos, bacilos e bífido, tem amplitude de atuação no trato gastrointestinal. E aí nós temos amplitude desde a cavidade oral, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Murilo, e tu acha que o probiótico nesta diretriz tem outras aplicabilidades? Tem sim. Na esteatose hepática não alcoólica.
E aí, não sei se vocês lembram, mas eu comecei falando o quê? Para ser probiótico, tem que ter o estudo que valida a sua aplicabilidade em humanos. E aí, olha que interessante que nós temos aqui, para esteatose. O que é a esteatose? A esteatose é quando nós temos uma doença do fígado gorduroso não alcoólica, mediada por um aumento da permeabilidade, normalmente ao LPS. E o LPS atua num receptor específico chamado, olha como eu estou chique, chamado Toll-like receptor 4. Porque antigamente eu falava Toll-like receptor 4. Aí eu assisti a palestra de uma colega e eu vi ela falando Toll-like receptor 4. Eu achei aquilo muito chique, eu me senti muito ignorante, sabe? Muito burro, cara. Por que eu falei Toll-like receptor 4 a vida inteira, se eu estou falando em inglês? Então é Toll-like receptor 4. Então o LPS estimula o Toll-like receptor 4, e isso faz com que ocorra um aumento das caspases, e aumenta o inflamassoma, e por isso aumenta a gordura no fígado. E então, existe evidência já na diretriz que mostra que dar probióticos diminui ALT e AST, aspartato aminotransferase e alanina aminotransferase. Mas lembrem que tem que ter o estudo. E olha que legal. Que estudo que tem que mostra que a esteatose é derivada da microbiota? Este é de 2013. Este é de 2016. Sempre correlacionando o papel da microbiota na esteatose. Murilo, então cadê a história do probiótico? Está aqui, ó. Esse é um estudo conduzido com esse blend de 5 cepas para a esteatose. Então, é um blend de 5 cepas de um produto brasileiro, com essência brasileira, com 5 cepas, com uma evidência de diminuir a esteatose hepática em animais. Aí você vai dizer, Murilo, mas esse estudo é em animal. Sim, mas nós temos o estudo em humanos, com o mesmo blend. E aí nós já vamos chegar nele. Mas antes disso, nós vamos ver uma meta-análise publicada em 2017, onde os autores dizem que, ao investigar papers publicados de 1980 até 2017, dar probióticos diminui AST, ALT e gama-GT. Mas para isso tem que dar pelo menos 8 semanas de probióticos. Murilo, cadê o estudo em humanos com aquele blend de cepas que diminuiu a esteatose? Está aqui. Esse é um estudo publicado na Obesity em mulheres com sobrepeso e nós vimos uma melhora na circunferência abdominal. Isso com um blend de 5 cepas que foi utilizado em mulheres com sobrepeso num duplo cego randomizado, ou seja, ora as mulheres tomaram, ora as mulheres não tomaram. E isso ainda teve evidência de aumentar a expressão da superóxido dismutase. Bom, então, parece que nós temos evidência. Murilo, por que neste momento tu não botou o nome do produto? Porque eu ainda estou assim, ó, bem tranquilo, só falando de ciência. E a gente já vai falar de aplicabilidade. Porque não adianta sair daqui e não conseguir colocar em prática. E eu fiz isso muitas vezes na minha vida. Só expliquei conceito, só expliquei conceito. Então eu queria dizer que em 2018 eu mudei. E agora eu entrego receita de bolo. Então calma, eu já vou entregar a receitinha do que utilizar na esteatose hepática. Por enquanto, vamos entender que nós podemos utilizar alguns ativos como pré-bióticos, por exemplo. Este talvez seja o mais interessante de todos, o Ganoderma lucidum, porque, por sua vez, ele diminui a permeabilidade ao LPS e diminui a inflamação do fígado. Mas mais interessante do que isso, nesta publicação, que é uma publicação do ano de 2016 na Nature Reviews de Endocrinologia, esses autores mostram que o polissacarídeo de Ganoderma lucidum, e aqui está o Ganoderma lucidum, o polissacarídeo dele, quando metabolizado pela microbiota, vira SCFA. E eu pedi que você salvasse essa sigla, ácido graxo de cadeia curta. O ácido graxo de cadeia curta diminui a gordura no fígado. E olha que coisa linda. Diminui gordura no fígado. Mas não diminui só a gordura no fígado. Ele também diminui o apetite. Ele também diminui a gordura no músculo e também diminui a gordura no próprio tecido adiposo. Mas mais importante do que isso, ele promove integridade do epitélio intestinal. Olha, parece que é bom, né? Quanto, Murilo? 400 miligramas uma vez ao dia. E aí já começa a prescrição. Murilo, o que mais que pode melhorar a imunidade intestinal? Olha que coisa linda. E aí eu falei para todo mundo, essa vai ser a minha primeira vez, eu estou debutando, para falar de vitamina D
depois da nova legislação. Então eu queria dizer que agora nós podemos prescrever 2.000 UI. Chupa! 2.000 UI. É isso, cara. Agora a gente pode prescrever 2.000 UI. 2.000. E 2.000 UI funciona. Funciona muito. Murilo, de onde tirou isso? Daqui, ó, deste paper de 2007. Esse paper de 2007, que está aqui a referência dele, mostra que para te elevar 10 nanogramas séricos da vitamina D, você precisa prescrever 1.000 UI dia. É isso. Você precisa prescrever 1.000 UI dia para elevar 10 nanogramas. Então vamos à nossa prática agora. Imagina um paciente. O paciente chega com a vitamina D de 25 para 35, 1.000 UI. Para 45, 2.000 UI dia. E é isso que a gente consegue, ó. De 25 para 45. Olha aqui, isso é a realidade como ela é. E é assim que se prescreve. Se você utilizar 2.000 UI dia, você consegue gradualmente, a cada 3 meses, elevar pelo menos 20 nanogramas por decilitro. Então, se você usou no primeiro tratamento 3 meses e elevou 20, no segundo você vai sair de 40 para 60. E tá bom, aí é manutenção. Então, você pode usar 6 meses, 2.000 UI dia, e depois mantém com uma cápsula, ou 1.000 UI dia. Ou usar 2.000, dia sim, dia não. Ou usa 1.000 todo dia, ou 2.000, dia sim, dia não. Que é a nossa capacidade de prescrição. Então, olha que interessante. Com isso, a gente já consegue elevar a vitamina D. E aí, eu deixo aqui uma homenagem a essa menina que cuida de todas as minhas passagens, que cuida da minha vida, que quando saiu a vitamina D, eu disse assim, Flavinha, pelo amor de Deus, tira uma foto aqui comigo, porque não tem nada melhor do que isso. Porque às vezes as pessoas condenam a gente quando a gente segura um produto, fazem denúncia no CRN, então eu queria dizer que quem está segurando é a Flávia e que só estou ali feliz. Chupa! Estou ali, super feliz e tal, e eu adoro a Flavinha, e é isso. Cara, então, pronto. Murilo, tu não pode tirar foto. Não sou eu, tá na mão dela, eu não uso esmalte. Murilo, mas vamos voltar ao título da palestra, o probiótico. Eu entendi o Ganoderma, eu entendi a vitamina D para melhorar o epitélio, mas o probiótico, o que ele faz mesmo? Primeiro, eu queria dizer a vocês que melhorar a imunidade parece ser a evidência mais importante de todas. Melhorar a imunidade. Essa parece ser a coisa mais importante. No entanto, nem tudo na vida são flores. Então, talvez não tenha evidência ainda que usar probiótico no Crohn vale a pena. E aí eles dizem que não há evidência que usar probiótico no Crohn vale a pena. Isso não quer dizer que é contraindicado. Só que ainda não tem evidência que suporte o benefício. Tudo bem, gente. Ainda não tem. Haverá. Por enquanto não tem ainda. Murilo, o que tem de mais importante nesta publicação? Na minha opinião, o item 3.12. Então, se eu fosse vocês, eu salvaria essa diretriz, levaria para o consultório e, mais importante, daria destaque ao item 3.12. E no item 3.12, eles dizem que, apesar de fora do âmbito desta diretriz, apesar de não ser o objetivo da diretriz, dar probióticos melhora fora do intestino. E aí eles dizem, então, que quem ler isso deve notar que probióticos demonstram afetar vários resultados clínicos fora do espectro da doença do trato gastrointestinal. E o que é mais interessante, eles mostram que muitos estudos demonstram que probióticos podem reduzir vaginose bacteriana, dermatite atópica em lactentes, reduzir os patógenos orais, como cárie, e a incidência e duração de alteração do trato respiratório superior. Mas o que é mais importante descrito nesta diretriz é o que está aqui, ó. Eles citam que a recomendação
Já é uma recomendação da Organização Mundial de Alergia que você deve dar probióticos durante o período gestacional, durante a gravidez, durante a amamentação, para reduzir o risco de alergia em crianças. Além disso, fazer prevenção de algumas manifestações da síndrome metabólica, inclusive excesso de peso, diabetes tipo 2 e dislipidemia. Cara, só não é bom para ficar bonito. Por enquanto. Por enquanto. Porque daqui a pouco vai ter uma diretriz da Sociedade de Dermatologia dizendo que fica bonito. Aí, acabou. Murilo, então me prova isso que tu falou no item 3.12. E aí nós temos esta meta-análise. Esta é uma meta-análise de 2017, onde os autores mostram que probióticos têm efeito para diminuir diabetes gestacional. Ou seja, durante a gestação, deve-se dar probióticos. E o que nós temos de mais interessante aqui? Eu pedi que você salvasse uma informação. Cocos, bacilos e bífido, múltiplas cepas. Notem que na meta-análise, eles avaliam blends com lactobacillus, streptococcus, bífido bacterium. Aqui, streptococcus, bífido lactobacillus. Parece que o blend com lactobacilo, bífido e coccus promove melhora no Roma-IR. No Roma-IR. E se diminuir o Roma-IR, parece ser interessante. Então, na gestação, é interessante utilizar. Murilo, e na criança nós temos essa meta-análise. E o que eu acho mais legal desta meta-análise? Que é uma meta-análise que já apareceu até no Fantástico, com 3.816 crianças. Olha lá, ó. Porque assim, ó, meta-análise é pouco. Eu quero que esteja no Jornal Nacional. Porque eu não acredito enquanto não estiver na Veja. Essa meta-análise foi apresentada no Fantástico, na revista eletrônica semanal, mostrando que dar probióticos recém-nascidos diminui mortalidade. Mas para isso tem que ser múltiplas cepas. Diminui sepse, inclusive, essa meta-análise de 2016. E essa de 2017, que eu já apresentei anteriormente, mas que eu falei que eu ia mostrar depois para falar da prescrição. E aí, então, eu penso, gente, que se você quiser dar para a criança, qual a idade para você dar para a criança? Se diminui a enterocolite necrosante em recém-nascidos prematuros, basta respirar. Mas a diretriz de alergia diz que tem que dar desde a gestação. Então, é isso que nós estamos falando aqui. Murilo, então parece que é a melhor coisa do universo? Claro, tu não pode pensar que é isso. Nós estamos aqui apenas para ver o que a diretriz traz. Mas é claro que uma alimentação adequada, mamar ao peito, é fundamental e talvez mais importante do que suplementar. Não podemos esquecer que existe esta possibilidade. Mas imagina que na tua prática, você pega pacientes com síndrome metabólica. Se o objetivo é tratar síndrome metabólica, o que nós vamos fazer? Primeiro, vamos entender que na síndrome metabólica tem que fazer com que o indivíduo tenha menos resistência à insulina. E a pergunta é, será que probióticos melhoram a resistência à insulina? Parece que sim. E aqui eu deixo o produto. Por quê? Porque aqui, na síndrome metabólica, é o objetivo do estudo. O estudo foi observado para ver com mulheres com sobrepeso. E nas mulheres com sobrepeso, houve melhora da circunferência abdominal e da superóxido desmutase, que é o objetivo do estudo. Além disso, nós temos uma outra meta-análise, agora com inúmeros estudos clínicos, com mais de 2.736 casos reportados, mostrando que suplementar probióticos diminui Roma-IR. Então, se é para síndrome metabólica e avaliar Roma-IR, talvez valha a pena. Murilo, tem algo mais novo? Tem. Esse artigo também melhora os marcadores do diabetes. Mas esse melhora o marcador do diabetes com coenzima Q10. E aí eu tenho uma dica para você que é profissional da área de saúde. Coenzima Q10. Toma. Experimenta. E vê se você melhora humor, se melhora vontade de viver. Porque as pessoas acordam que parece a hiena. Ela parece a hiena. Ai, vida, ó céus, outro dia eu não consigo. Eu vou ter que botar o sapato de novo. Cara, uma fadiga, um cansaço, a mitocôndria parece que está pedindo arrego. Ao longo da vida isso vai acontecendo. E a fonte de
obter naturalmente é sardinha ou brócolis. Eu queria saber quantos brócolis você comeu no último mês. Qual foi o dia que tu saiu para jantar brócolis no vapor? Ai, meu amor, vamos ali que eu preciso comer brócolis. Não, eu não posso ver uma lata de sardinha que eu chego a salivar. Quer me enganar, me dá um chiclete. Então aqui nós vimos coenzima Q10 melhorando os biomarcadores de diabetes. Então, se você tem biomarcadores de diabetes, resistência à insulina, talvez seja interessante usar coenzima Q10. Agora que eu vou aqui dar a mão à palmatória, eu vou contar uma história para vocês. Eu vou contar uma história porque ele está aqui, e eu conto isso em todas as palestras e ele nunca ouviu, e talvez nunca ninguém contou para ele. Em um determinado momento da empresa, eu cheguei numa reunião, no marketing, e a Débora falou, Murilo, não adianta falar comigo, vamos lá na direção. Fomos na direção. E eu falei assim, Nemésio, quando que vai ter Q10? Aí ele olhou para mim e falou assim, quando eu tiver uma tecnologia que tenha estabilidade da molécula durante o shelf life. Meu, aí eu calei a boca e fui embora. Porque as que tem aí, Murilo, tem que tomar 500, 600 miligramas, porque a vida e a estabilidade é muito pequena. Então só vai ter aqui nesta empresa que tu trabalha quando for efetiva. Meu Deus, eu fui embora, cara, calei a boca. E aí quando veio a efetiva, ele me ligou. Ó, agora já está em cápsula soft gel, com veículo lipossolúvel e com vitamina E para manter a estabilidade da molécula. E aí então pode começar a falar. E aí eu falei, Nemésio, deixa comigo. E aí, cara, coenzima Q10, se você for suplementar, que seja em veículo lipossolúvel, em cápsula soft gel, e que tenha algo que dê estabilidade a esta molécula. Além disso, é importante que a dose seja de 100 a 200 miligramas. E digo mais, em um determinado momento na empresa, ocorreu uma alteração de lote. E o que foi feito na empresa? Foi decidido não vender e desabastecer o mercado. Isso me mostrou mais credibilidade ainda na empresa. Prefiro desabastecer o mercado a colocar uma que não é a que a gente tinha antes. E aí desabastecer o mercado, perdeu espaço de prateleira, mas depois o produto volta. E aí, o que é melhor? Liguei para ele esses dias para parabenizar por isso. Ele disse, ó, e vai melhorar. Porque agora a gente vai colocar outras substâncias que vão estabilizar mais e que vai ficar ainda mais natural. Então eu queria dizer a vocês, gente, que essa aqui é a que a gente toma lá em casa. E a Débora sabe disso, porque eu faço meu pedido todo mês. Então essa aqui, eu digo assim, gente, não é só cientificidade, também é algo que a gente usa lá em casa e eu particularmente tenho ela como o suplemento de cabeceira. Bom, e o que melhora a diabetes? É só a Q10? Não. Probiótico. Probiótico reduz diabetes tipo 2. Murilo, o que mais que você tem aqui? Você tem efeito de probiótico para melhorar IMC, para melhorar massa gorda. E esse é um estudo que avaliou papers publicados de 1946 até 2016. E eles mostram que dar probióticos melhora IMC e massa gorda. Então, quanto tempo tem que tomar para isso? Pelo menos 3 a 12 semanas, é o que eles concluem. Além disso, eu falei para vocês que se tivesse que levar uma única informação, é que era para dar probiótico com antibiótico. E a pergunta é, por que dar lactobacillus e bifidobactéria e não Saccharomyces boulardii? E a minha resposta é, porque os antibióticos no intestino delgado promovem um déficit microbiano no delgado. E aí então, nesse delgado aqui, ó, quando falta bactéria após o uso de antibiótico, nós temos que sobrepor probióticos. E as bactérias que fazem essa ativação de receptores no intestino delgado são lactobacillus e bifidobactéria. E por isso que eu coloco pelo menos 5 bilhões. Mas agora eu coloco pelo menos 5 bilhões na antibiótico terapia, porque esses autores mostram que dar pelo menos 5 bilhões é fundamental. Esta é uma meta-análise publicada em 2017, onde os autores mostram que dar probióticos diminui diarreia associada ao antibiótico. Mas o que é mais importante, eles mostram que diminui significativamente quando a gente usa probiótico, favorável ao probiótico, e que precisa ter uma dose
de pelo menos 5 bilhões. Uma dose, uma quantidade de pelo menos 5 bilhões. Então, por isso aqui, eu deixo e ratifico a necessidade de pelo menos 5 bilhões durante a antibiótico terapia. Além disso, acredito que até o padre vai mudar o discurso. Ele vai dizer, podem se casar, vocês são um só corpo, um só espírito e uma só microbiota. Porque nós já temos estudos como esse, que múltiplas cepas, repito, múltiplas cepas melhoram a erradicação do Helicobacter pylori. E esta é uma meta-análise com vários estudos, e que a conclusão é que tem que ser múltiplas cepas. Por quê? Pela amplitude de atuação, por expor bifidobactérias, cocos e bacilos. Esse parece ser o grande diferencial. Murilo, e no paciente HIV, pode dar probiótico? Parece que sim. 9.402 casos reportados, dar probióticos diminuiu diarreia associada à terapia anti-HIV. Mais uma publicação, esta aqui da Clinical Nutrition, com 2.634 pacientes, 34 estudos avaliados, mais uma meta-análise que mostrou que o probiótico tem a capacidade de diminuir sepse, infecção intraabdominal, diarreia, rejeição aguda de transplante e até mesmo distensão abdominal. Este é um estudo cuja pergunta é seguro dar probiótico em adulto imunocomprometido? A resposta deles é, nos 57 estudos avaliados, e esses são os 57 estudos avaliados, nos 57 estudos avaliados, são raros efeitos adversos associados ao uso de probióticos. Isso não quer dizer que você pode dar para um adulto na UTI, imunossuprimido, com neutropenia febril. Isso não garante essa segurança. Isso mostra que aqui, em 57 estudos, não houve efeito adverso. Murilo, na quimioterapia, esta é uma meta-análise publicada em 2016, onde os autores mostram que dar probióticos durante a quimioterapia para câncer de pelve e abdômen, ao avaliar vários estudos, parece que a resposta é ser favorável ao uso de probióticos para diminuir diarreia associada ao tratamento quimioterápico para câncer de pelve e abdômen. Ainda assim, diminui a litose. Probióticos diminuem a litose. Ainda assim, diminuem AST, ALT e gama-GT. Aqui, nós temos uma resposta, que talvez pessimistas iriam ler a frase de cima. Olha o que o pessimista iria ler. A presente meta-análise mostra que os probióticos não têm benefícios para diminuir a infecção urinária de repetição. Agora leia a frase de baixo, do otimista. Dar probióticos junto com a terapia com antibiótico tem efeito sinérgico. Ou seja, sozinho não cura, mas junto com o antibiótico melhora. Murilo, então se eu tiver com infecção urinária de repetição, eu vou tomar antibiótico de qualquer jeito, então melhora. Porque eu sou otimista. E aqui, Murilo, eu tenho medo de dar probiótico em criança. Essa meta-análise mostra que não influencia nem na displasia broncopulmonar. E além disso, aumenta a taxa de sobrevivência e diminui enterocolite necrosante em recém-nascidos. Aqui, probióticos diminuindo interleucina 6 em indivíduos com artrite reumatoide. Aqui, uma meta-análise de uso de probióticos para diminuir candidíase oral. E aqui, a frase mais importante deste evento. Eu vou me sentar, porque eu chego a ficar nervoso quando eu leio um negócio desse. Dar probióticos para adulto saudável vale a pena? Esse artigo é um artigo publicado na Nature em 2018. Título: dar probiótico em adulto saudável vale a pena? Se tu até te sentou, Murilo, não sei. Vamos ver a resposta. O que os autores dizem? Dar probiótico em adulto saudável melhora a imunidade. Gera aumento do sistema imune. Além disso, diminui infecção vaginal.
E aí isso é para o otimista. E o pessimista ia ler a frase de baixo. A frase de baixo está escrito assim, ó. Precisamos ter cautela, porque dar probiótico para adulto saudável, olha só, dar probiótico para adulto saudável não melhora o lipidograma. Mas ele é saudável, infeliz. Não melhora mesmo. Só que aí, pessimistas diriam, dar probiótico não serve para nada. Melhora a imunidade, diminui a infecção vaginal no saudável. Aí a pergunta que vem é, em quem tem hipercolesterolemia? Que não é o saudável. Aí nós temos esta meta-análise. Tipo, tem tanto estudo avaliado para melhorar colesterol, que eu tenho que ampliar aqui, ó. Desde 2011, 2009, 2016, 2013, 2016, 2015, 2012. Olha o tanto de estudo. Tudo para efeito do probiótico no colesterol alto. Ou seja, no saudável, não melhora. Mas em quem está mal, melhora. Então o probiótico é só para quem está mal. Do colesterol. Qual probiótico? Aí a meta-análise é tão grande que eles conseguem subdividir os dados estatísticos e mostrar que em 9 estudos foi utilizado somente lactobacillus e bifidolactis. Lactobacillus acidófilos e bifidolactis. E aí, ó, ó, chicote. 2 cepas só. 2 cepas. Imagina quem assistia minhas palestras antes e dizia, o Murilo fala que tem que ser 5, não sei por que vem de 2 só. Agora tem uma meta-análise mostrando que só 2 já melhora, ou seja, é mais barato, melhora a adesão ao tratamento, e o paciente tem que usar a longo prazo. Porque quem tem hipercolesterolemia, usa a longo prazo. Mais barato, mais fácil acesso, mais fácil de consumir, na cápsula, 2 cepinhas. E aqui então, me chicoteei porque eu achei que valia a pena. 2, 3 meses para ter resultado. Mas o cara que é cardiopata não é cardiopata só 2 meses. E talvez então você vá monitorando e vendo quanto tempo precisa utilizar. E aí aqui eu ampliei as 2 cepas do produto, só para que a gente tenha a certeza de que ele tem estudos que justificam. Então, ó, acidófilos, bifidolactis, acidófilos, bifidolactis, é o que foi estudado nesta meta-análise. E além disso, eles fragmentam em múltiplas cepas, e nas múltiplas cepas, repito, nas múltiplas cepas, o que tem mais estudos é esse probiótico, chamado VSL3, que é um blend com 8 cepas, que tem cocos, bacilos e bífido, que também demonstra melhora devido à amplitude de atuação. Bom, Murilo, acabou? Não. Eu queria dizer que não acabou, e que no meu ponto de vista, muito mais do que entender da diretriz para tudo isso que está aqui, nós podemos atuar também no sistema nervoso central. E aqui eu deixo um grande recado, e agradeço mais uma vez a Vitafor, porque nas últimas 3 edições do simpósio em Harvard sobre probióticos, eles investiram na minha viagem, bancaram sem nunca pedir absolutamente nada em troca. Então eu queria deixar aqui meu agradecimento, que eles investem não só em produto, mas investem também para que eu possa estudar mais. E aí, quando eu fui em 2016, lá neste evento, eles dizem o seguinte, que o cérebro é influenciado pela microbiota. E aí, este é o Dr. Emran Meyer, eu tirei a foto com ele em 2016, ele não estava muito feliz. Aí eu tirei foto com ele de novo. Mas o que eu não tinha notado é que ele estava com a mesma roupa. É top! Até o crachá é igual. E aí, então, na edição de 2016, a gente viu que a relação existe do metabolismo do triptofano. E aí, então, esse triptofano vira um precursor para o cérebro. Mas olha onde nós vamos chegar. O probiótico, nesta revisão, nesse estudo publicado na Nature, agora em abril, eles mostram que a serotonina produzida no intestino, olha a bolinha verde, serotonina, não ultrapassa a barreira hematocefálica. No entanto, ela sinaliza o vago e o vago libera a serotonina no cérebro. Além disso, o precursor ultrapassa a barreira hematoencefálica. Mas daí, então, quais são as cepas que fazem isso? Olha que interessante, cocos, bacilos
e bifidobactérias. Por incrível que pareça, os 3 tipos de cepas. E aí, então, vamos estudar uma meta-análise que mostra efeito de probiótico no cérebro. E aí você poderia perguntar, Murilo, por que essa meta-análise não está na diretriz de gastro? Porque gastro cuida de tripa, neuro cuida de cabeça. Então não espera que esteja numa diretriz de gastro, algo que melhora depressão, estresse e ansiedade. Essa meta-análise mostra que melhora estresse, ansiedade e depressão. E aqui eles apresentam um blend com bífido, lactobacillus e lactococcus. Olha que interessante, mais uma vez, as 3 cepas. Mas eu não me limito só a essa meta-análise. Eu trago para vocês um artigo publicado na Nature de Neurociência, onde os autores mostram o que realmente gera efeito para diminuir o estresse oxidativo no cérebro. E aí, então, amplio para vocês. Olha o que nós temos aqui, ó. Coccus, bacillus e bífido. Transportando Coccus, bacillus, bífido. E olha o que acontece. Isso aqui para citocinas, mediadores pró-inflamatórios que geram depressão. Então, talvez dar probióticos melhore estresse, depressão e ansiedade. Porque múltiplas cepas, amplitude de atuação, gera resposta anti-inflamatória, melhora a imunidade, integridade do epitélio intestinal. Murilo, finaliza me mostrando que o grande problema do planeta é comer errado. Esse artigo de 2018 diz que comer fast food, Big Nagger do Bonegger, muda a microbiota do jejum e, ao mudar a microbiota jejunal, aumenta a absorção de gordura. E tem um monte de gente aqui que é da graduação, e eu queria te dizer que toda vez que tu tiver dificuldade de estudar inglês, saiba que eu tenho mais dificuldade do que tu. Porque eu sou disléxico, eu leio de trás para frente e eu tenho que fazer uma analogia para cada coisa que eu leio. Então, para eu entender que isso aqui quer dizer absorção de gordura, eu tenho que ler fat e lembrar fat family. Banha, aumenta a absorção de banha. Comer errado aumenta a absorção de banha. E o que a gente pode fazer? E aí nós temos esse artigo, um artigo que simplesmente resume o poder da nutrição, o poder da suplementação, mas o poder da nutrição raiz, o poder de comer comida. Esse artigo mostra o papel da dieta na doença inflamatória intestinal. E aí, então, olha o que nós temos aqui, que coisa linda. Quando a dieta é uma dieta rica em carne vermelha, rica em alimentos ultraprocessados, rica em açúcar refinado e gordura saturada, gera disbiose, altera a permeabilidade intestinal e aumenta o estímulo de TH17. No entanto, quando é uma dieta rica em frutas, vegetais, por exemplo, chuchu. Murilo, como é que faz para comer chuchu, Murilo? Como é que come? É com a boca, infeliz, morde. Cozinha no vapor, bota coentro, vocês adoram coentro, bota coentro, vai ficar com gosto de coentro tira o gosto de qualquer coisa, come chuchu, flavor, coentro. Eu, por exemplo, todas as vezes que eu como chuchu, eu penso, ai meu Deus, que delícia, muito melhor do que coentro. Porque coentro, para mim, é a criptonita do planeta. Ele é verde e afasta o Superman. Eu não gosto. Murilo, então tu não gosta, aí tu faz o quê? Eu como salsa. Ah, Murilo, chuchu, como é que tu faz para comer? Mordendo. Murilo, e o que esses autores falam? Que precisa ter fruto do mar, peixe. Pergunta, é fácil comer peixe? Cara, não é tão simples assim. Murilo, mas aqui é. E no planeta inteiro é fácil? Não, talvez falte ômega 3. Então é isso que eles trazem como recado. E aí eu queria dizer a vocês que o ômega 3 tem um papel no intestino. Mas daí o papel do ômega 3 no intestino é no intestino, não extrapole esse artigo. Esse artigo é no intestino. Ele aumenta a probabilidade de fosfatase alcalina intestinal. E quando aumenta a fosfatase alcalina intestinal, diminui permeabilidade ao LPS. Mas para isso pode ser um ômega 3 18,12 ou um ômega 3 33,22. Esse ômega 3 18,12 ou 33,22, o mais importante é que ele tenha selo de ausência de metal pesado. Se for um 18,12, de 3 a 4 cápsulas por dia. Se for um 33,22, de 1 a 2, mas especificamente 2 cápsulas dia. Então tomar ômega 3, no meu ponto de vista, é fundamental. E aí, gente, finalizo com esse paper e já convidando todos vocês para a edição
do ano que vem. Esse paper diz que rejuvenescer a imunidade intestinal gera até mesmo efeito anticâncer. Esse artigo mostra que quando nós temos mais ácido graxo de cadeia curta, tem menos câncer longe do intestino. Aqui nós temos uma diretriz, um artigo mostrando que microbiota pode causar até mesmo câncer, pode causar doença cardiovascular, diabetes e obesidade. Precisamos prevenir a disbiose, diminuir este efeito de permeabilidade ao LPS e principalmente diminuir a ativação do Toll-like receptor 4. Fazer com que nós tenhamos uma melhora na imunidade, melhorar a dieta, melhorar a microbiota, diminuir doenças metabólicas, diminuir artrite reumatoide, diabetes, doença inflamatória intestinal, esteatose hepática, aterosclerose, obesidade e até mesmo câncer coloretal. Acredito no papel fundamental do peptídeo glicano, o pedaço de bactéria que estimula o domínio de oligomerização de nucleotídeo e aumenta a produção de mucina e peptídeos antimicrobianos. Descasque mais, desembale menos. Isso gera qualidade de vida. Deixo aqui um recado para vocês da Mel e do Mateu, para que vocês saibam que a educação nutricional deve começar no berço. Oi, crianças, para vocês fazerem cocôzão, vocês têm que comer frutas, legumes e salada. Parabéns, Melissa. Mateu, quando come fruta faz? Cocôzão. E quando come legumes? Cocôzão. E quando você vai almoçar, qual é a coisa que você mais gosta? Salada. E chu? Como o chuchu, que é uma delícia. Eu quero comer agora. E qual que é o suplemento que vocês tomam? É balinha de? Peixe! Balinha de peixe. E antes de dormir, qual é? Probiótico. Probiótico. Parabéns. Fala, fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, gente. Obrigado. Bom, vamos lá. Como a Rosinha já falou, a Vitafor fez um presente para todos vocês que aguardaram aqui até o final. Espero ter atendido as expectativas de vocês. Mas se não atendeu, saiba que dentro de um vidro de Arginofor que vocês vão ganhar, tem um cartão meu com um cocôzinho. E quem ganhar este Arginofor tem o curso de modulação intestinal aqui em Natal de graça. Além disso, eu sempre sorteio um cocôzinho. Então, primeiro eu queria dizer que a Carol trabalha comigo na empresa desde que eu entrei na empresa, a gente entrou na mesma convenção, e que eu adoro ela, e que eu não tirei foto com ela, ela ficou triste. Então, beijo, Carol, no coração. A Carol que me aturou durante 5 anos, quando eu respondia a ela toda a parte de elaboração de material, da Vitafor e tal. Esse ano a gente está mais ausente, então eu não faço mais esse papel, mas a Carol mora no meu coração, então por isso ela está aqui nessa foto. E aqui está a Rosinha também, porque eu tenho um carinho muito grande. Rosinha, eu queria te pedir desculpa em público. Eu magoei a Rosinha e eu fiquei muito triste, que eu magoei ela, porque eu estava num dia muito ruim, com meu pai muito doente. E ela veio me perguntar uma coisa e eu ofendi ela, então me perdoa, Rosinha. Tá perdoado, eu estava muito triste, amigo. meu pai estava um dia antes de morrer e foi bem muito difícil. Bom, o que mais? Eu deixei um cocôzinho lá na NutriCare, onde tem a Nutridica. Eu deixei lá na NutriCare um cocô. E depois de assistir a palestra, eu espero que vocês tenham vontade de pelo menos comprar probiótico, cara. Então, se vocês adquirirem probiótico lá, tem uma caixa de Sinfor que tem um chaveiro de cocô dentro, e quem adquirir a caixa que tem o cocô dentro vai ganhar o cocôzinho que está lá. Pronto, então tem um extra lá, uma surpresa. Provavelmente eles vão botar agora nos que vai vender agora, tá, gente? Porque ninguém sabia antes e tal. Ah, Murilo, eu comprei antes. Não, mentira, eu já botei lá de manhã. Então você tem que abrir, tá lá no fundo. Vai ter que abrir e olhar lá no fundo que pode ter um chaveiro, esse vai levar o cocô hoje. Esse daqui eu nunca tenho um critério. Tem alguém de aniversário hoje? Hoje? Grávida. Grávida. Não, grávida lá, ó, gravidinha. Bom, é seu. Bom, obrigado. Gente, eu queria chamar todo mundo aqui em cima da Vitafor, que é responsável por este evento.
agradecer e dizer que ano que vem estaremos em Salvador para a 6ª Convenção Norte e Nordeste da Vitafor. 8 Muito e obrigado. 9 de novembro. Murilo, parabéns, né? Você é o cara, viu? E venha receber aqui a lembrança da Vitafor. Liane. Oi. Gente, Murilo vai fazer uma selfie, tá certo? A Nazaré quer fazer uma pergunta. Eu queria dizer que eu vou responder para ela depois, porque eu já aprendi, já conheço ela, e vou responder só para ela. Ó. Murilo, Tá bom? Murilo, a gente vai fazer os sorteios ainda aqui. Tá. Depois você vai tirar a selfie com Vou. a turma. Agora? Tá certo? Vamos lá. Tá, cadê de São João? Agora vai ser uma bolsa. Tá. O bom. número... Ó, não, Rosinha, por enquanto nós vamos fazer um vídeo para deixar todo mundo morrendo de inveja que não veio e para todo mundo ir ano que vem. Olá, pessoal, aqui é o professor Murilo Pereira. A gente está finalizando a Convenção Norte e Nordeste aqui em Natal e deixando o convite para todos aqueles que não vieram. E aí, pessoal, valeu a pena? E ano que vem é onde? Valeu!